Salve, salve, fiel torcida! Salve, salve, galera que acompanha o canal Blog do Macedo. Tudo bem com vocês? Macedo na área para falar do Coringão. Sempre falar do Coringão, sempre bom falar do Coringão. E a gente vai falar aqui do Coringão com vocês, né? O que a gente vai falar no vídeo de hoje? Vamos falar aí do protesto que teve no último sábado, né? Ontem, de sócios do Corinthians querendo, né, uma reforma do estatuto, apresentando a pauta lá para o presidente do conselho, apresentando para o presidente do que estava lá também. E aí, cara, a gente vai falar sobre isso, sobre a nossa opinião sobre isso, né? E também um outro tema que a gente vai falar nesse vídeo é sobre a situação do Memphis, né? O jornal turco aí publicou que o Besiktas estaria interessado no Memphis, deve mandar uma proposta na janela para o Corinthians a respeito do Memphis. A gente foi conversar com algumas pessoas para saber se corre risco ou não do Memphis deixar o Corinthians. A gente vai falar para vocês aqui nesse vídeo sobre a situação do Memphis. Mas antes, você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Muita gente assiste o nosso canal e não é inscrito. Se inscreva, galera. Não paga nada para se inscrever. Aperte o sininho para receber as notificações. E deixe seu like no final, que é muito importante para nós do canal Blog do Macedo. O seu like que vai recomendar para mais e mais corintianos. Beleza? Bora falar então. Ah, tava esquecendo. No final do vídeo eu vou ler os comentários do último vídeo. Que a gente falou aqui sobre a situação do contrato da Adidas e da Nike. A gente vai ler aqui também nesse vídeo, tá bom? Agora, roda a vinheta em produção. Pois é, galera, no último sábado, ocorreu no Parque São Jorge um protesto pacífico, do jeito que tem que ser, de forma pacífica, dos sócios do Corinthians pedindo, né, a reforma do estatuto, que é um estatuto arcaico, antigo, que tem um monte de situações ali que dá dúbia interpretação, e o torcedor corintiano, o sócio, né, ele quer a reforma do estatuto, pediu alguns pontos importantes, que eu também acho importante, né? Enfim, o interesse do sócio em querer reformar o estatuto. Isso é muito bom. Isso é muito bom. E não só o interesse do sócio. É muito bom ver o interesse da torcida sobre esses assuntos envolvendo a política do clube, né? Porque antigamente o torcedor estava mais preocupado com o campo e bola. Nem estava nem aí porque acontecia na política do clube. Hoje não. Hoje o torcedor está atento. Hoje o torcedor quer saber quem é o diretor financeiro, quem que é o diretor jurídico, quem que é o cara que vai cuidar da base, quem que quer saber. E isso é muito bom. Eu tenho blog, meu blog, né? Comecei meu blog lá, hoje não tem mais o blog, mas quando eu tinha o blog, eu abri o meu blog em 2010, né? No Twitter tem minha página desde 2012. Então eu sempre implorei pro torcedor corintiano ficar atento às questões políticas, porque era fundamental ter essa atenção, né? Porque por muito tempo, os caras fizeram o que queriam com o Corinthians, né? E ninguém olhava para isso. Tá todo mundo preocupado com o campo e bola. Quando alguém começava a apontar o dedo na ferida, era taxado como anti-corintiano, né? Enrustido. Eu mesmo, 2016, 2015, 2017, sofri demais. Sofri muitos ataques na época no Twitter por isso. Porque eu pegava na ferida. Eu falava para o torcedor, fica atento a isso, atento àquilo. Né? Só puxar meus tweets antigos e vão ver do que eu tô falando. Sempre eu fui um cara ali, sabe, em cima do negócio, perguntando, questionando as coisas, tá? E hoje, ao ver vários torcedores nesse mesmo caminho, a torcedor comum, o youtuber fazendo isso, o cara que tem página, sabe? É muito bom, cara. É muito bom porque isso faz pressão lá dentro sim, mano. Os caras estão preocupados sim com a reação da torcida e do sócio. E o legal ainda é que agora essa pressão de fora para dentro está refletindo dentro dos sócios. Os sócios também estão preocupados. Porque os sócios são corintianos, querem o bem do clube. E é muito bom ver esse movimento dos sócios querendo mudanças, querendo a reforma. Como, por exemplo, que eu acho de suma importância, é diminuir espaço para uma pessoa ter direito a votar e também a se candidatar, para que haja uma renovação nos quadros, né?
A gente tá vendo aí, tem cara no Corinthians aí, como conselheiro, que tá desde a época do Alibi. Na é verdade? O cara tá há 30 anos aí no Corinthians, na política do clube. Não há renovação. Porque não permitem que haja renovação. Por exemplo, eu viro sócio hoje, seguindo hoje o estatuto. Eu vou ter que esperar 2 mandatos para poder votar e para se candidatar também. E se eu quiser ser presidente, eu tenho que ganhar 2 eleições como conselheiro para poder ser candidato a presidente. Quer dizer, se o cara tem pretensão, vamos supor, uma Leila Pereira, um empresário corintiano que quer ajudar o Corinthians, quer entrar pelo sistema, né? Como tem que ser, hoje, pelo estatuto. O cara vai levar 10 anos para ser candidato a presidente, no mínimo. No mínimo 10, 12 anos. Até lá, a vaca já foi pro brejo. Então, é de suma importância essa renovação do estatuto. Justamente para que, um dos pontos, né? Para que haja renovação. E é muito legal ver a torcida unida pensando no bem do clube. Entendeu? Porque aí não tem bandeira. Não tem que ter bandeira. Que infelizmente tá tendo uma polarização aí, né? O time do Augusto contra o time do Tuma. É do Tuma, não é da Renovação, do Tuma, essa que é a verdade. E aí fica essa guerrinha ali. Um fazendo uma narrativa, outro fazendo outra. E quem perde é o Corinthians. Quem perde é a instituição. O torcedor tem que ficar atento para não ser massa de manobra. Tem que ficar muito atento nisso. Para não virar massa de manobra. Para não querer comprar tem que ter um lado. Não, o seu lado tem que ser o do Corinthians, cara. Se o Augusto fez besteira, é ele que vai se resolver com a justiça. Se o Tuma tá dando uma de ditador lá dentro, tá atropelando as coisas, ele vai ter que ser cobrado por isso. Agora, se você tomar as dores do Tuma e se você tomar as dores do Augusto, quem vai perder é a instituição. E não é por aí o caminho. Não é por aí o caminho. Temos que pensar no Corinthians em primeiro lugar. Os caras que estão lá agora têm que ser cobrados. Como o Augusto foi cobrado lá atrás, foi cobrado muito recentemente. E tem que ser cobrado mesmo. Tem que ser cobrado. Os tabs tem que ser cobrado. E se não quiser, se tá lá no Corinthians, está sendo político, está representando os sócios e a torcida. Você não representa só o sócio. Conselheiro, presta atenção. Você não representa só o sócio, não. Você representa os torcedores que estão aqui fora. Então, se atente, meu irmão. Tem que ser cobrado. E se não quiser ser cobrado, pega o boné e vaza. Pega o boné e vaza. Porque é assim que tem que ser. E eu estou muito feliz de ver a torcida levantando o hashtag reforma do estatuto já, ver a galera engajada nos grupos WhatsApp, ver a galera pedindo reforma, dando ideias, passando ideias. Pô, é isso aí, gente. Porque antes só as organizadas que cobravam isso aí. E hoje eu vendo a torcida, de modo geral, né, se mobilizando, querendo que haja mudanças dentro do clube. Pô, é de suma importância, cara. A força ganha. Porque o torcedor corintiano não sabe a força que tem. E eu não falo em violência, nada disso, pessoal. Não tô falando disso, não, pelo amor de Deus. A gente tá falando de força no modo de usar as redes sociais, usar o protesto como foi feito no último sábado. Isso mobiliza sim, cara. Os caras vão se coçar. Cobrar lá o conselheiro que você votou para que apresse o processo, para que haja reforma. É muito bom isso, cara. É muito bom. Porque isso, quem vai ser beneficiado é a instituição Corinthians. Chega de cara ser beneficiado aí. Chega desses caras terem seus benefícios pessoais à frente do Corinthians, né? Chega. Não é à toa essa briga aí pelo poder. É pelo poder, não é pelo Corinthians. Nunca foi pelo Corinthians. Essa briga aí é pelo poder. Por estar lá sentado na cadeira. Vocês viram, né? É a cadeira que importa para esses caras, não é o clube. Mas nós, torcedores, importamos com o clube. E se esses caras estão aí hoje no poder, vamos cobrar esses caras. Para que haja mudança. E é muito bom o que está acontecendo. É muito bom o que está acontecendo. Eu, cara, fico feliz demais. Feliz demais. Né? E eu espero que seja pautado uma reforma realmente
que haja mudança. Não que seja uma reforma, né, só para dizer que foi feita. Não. Uma reforma que realmente haja mudança. Que caia para um ano o período para um sócio torcedor votar. Para um ano, 2 anos. Que seja. Que um cara que seja, que agora se candidatou, possa já concluir na próxima eleição como conselheiro. Tem que ter, gente. Tem que ter essas mudanças. Para que haja uma reforma. E o principal, fim das chapinhas. Tem que acabar esse voto de chapinha aí. Tem que ser voto individual. E também, por que ter 300 conselheiros, cara? 100 já é o suficiente. 100 já é o suficiente. Por que 300 conselheiros? Os caras nem vão nas reuniões. Por que tudo isso, mano? Sabe? Pô, é 4 pessoas que votam, tem 300 conselheiros. Pelo amor de Deus, cara. E fundamental. Direito a voto. Sócio torcedor tem que ter direito a voto. São pautas que não pode abrir mão. Não pode abrir mão. O fiel torcedor tem direito a voto. Fim das chapinhas. Fim das chapinhas. Tá? A diminuição do tempo do sócio novo poder votar. E a diminuição do tempo do sócio novo poder se candidatar. Eu acho que essas 4 pautas são fundamentais. E também a quinta pauta, que eu acho que também é fundamental, é o cara que é presidente do Corinthians, que é dirigente, colocar seu CPF lá e se responsabilizar caso ele dê prejuízo ao clube. Isso já está na Lei Geral do Esporte, já consta isso, só que isso não consta ainda. Tem que constar. Se o cara é presidente, deu prejuízo, ele que paga os bens dele, o prejuízo que deu pro clube. Ele que se vire. Ele que se vire. Tem que ter. Essas 5 pautas eu acho que tem que ter. Não pode abrir mão disso, o torcedor tem que bater em cima disso, porque isso é fundamental. E, cara, tô feliz pra caramba de ver essa mobilização, essa força em prol do Corinthians. Não pode ter política de estimação nessa hora, não. É em prol do Corinthians. Eu até falei, né, no Twitter e causou um buliço desgraçado. Eu falei, né, que eu sou a favor, até, se for o caso, uma medida drástica, que seria em um jogo o Corinthians, a torcida não ir no estádio, protestar, não ir no estádio. A gente sabe que seria um impacto muito grande, né, ter um jogo do Corinthians e que a gente sempre coloca 1.000 pessoas lá dentro, não ter ninguém no estádio, ter poucas pessoas no estádio. Isso seria um impacto muito grande mesmo. Mas talvez não seja nem um jogo, seja o primeiro tempo. A torcida compra o ingresso e fica lá de fora protestando, não entra no estádio, dentro do jogo, é só no segundo tempo. São protestos que eu acho que impactar muito para chamar a atenção. Não vai ter violência, ninguém vai bater em ninguém, ninguém vai, sabe? São algo assim. Mas a galera, né? A central. Parece que tem uma central que está fiscalizando as redes sociais, né? Para poder colocar quem critica muito lá no inquérito da fake news, do inquérito lá da milícia digital. É um absurdo. Mas dizem que tá tendo isso aí. Né? Dizem que tá tendo isso aí. É um absurdo. É um absurdo isso daí, né? É cessear a opinião. Esse aí é quebra de liberdade. Né? Você não pode mais opinar sobre nada porque você pode ser enquadrado aí como miliciano digital. Isso é um absurdo. É um absurdo isso. Mas é o que está acontecendo. Fique esperto, né? Mas enfim, eu acho que seria um protesto inteligente. Não estou falando de abandonar o clube no mais este jogo. Não é isso, pessoal. Estou torcendo que eu escrevi. Eu escrevi tipo, você não vai no jogo. Não vai no jogo. Ou fica lá de fora protestando. Compra o ingresso, mas fica lá de fora protestando. Gritando, tal, sabe? Pedindo a reforma. São ideias. Tá? Mas que algo tem que ser feito, tem que ser feito. A reforma tem que ser votada, tem que ser marcada isso logo o mais rápido possível. Tá rolando demais isso. Tá rolando demais isso. Ah, mas o processo do impeachment atrapalhou. Cara, mano, e a desculpa esfarrapada, velho? Pelo amor de Deus. Então, se um deputado federal vai tratar apenas de um assunto, tem 300 pautas. Vai tratar um ano, trata só de um assunto. Pô, só tem esse assunto, só impeachment que tem então? Então vamos parar tudo, vamos falar só sobre impeachment? Pô, então você é uma pessoa incompetente, cara. O Corinthians não é só o Augusto Melo, o impeachment do Augusto Melo. Tem mais pautas, a reforma estatutária é uma pauta importante, que teria que ter sido discutida já e teria que ter sido votada. Aí vem falar, porque o processo do impeachment atrapalhou. Atrapalhou o caramba. Então o deputado federal, então, só vai tratar uma pauta por ano. Para! Pelo amor de Deus, são 300 conselheiros, cara. Dá pra ter feito comissões pra poder discutir o assunto. Dá pra ter feito, são 300 conselheiros, cara. 300 conselheiros.
Você consegue organizar uma comissão aí com 50 conselheiros para discutir o assunto e depois põe para votar para Assembleia Geral. Pô, um ano para fazer isso? Pelo amor de Deus, cara, é pra enganar trouxa. Só que o torcedor corintiano não é mais trouxa. O corintiano não é mais trouxa. Não cabe mais nesse papinho, não. Nesse cantinho da sereia, não. Acabou, meu irmão. Vocês faziam isso no passado. Agora, acabou. O torcedor cobra e cobra direito. E sabe onde cobrar. Então, acabou esse papinho de canto da sereia, de blá blá blá. Acabou, meu irmão. Acabou. Hoje temos várias vozes aí no meio da torcida que levantam essa discussão e a gente tá lá em cima, cara. Então não adianta querer enrolar o torcedor com blá blá blá. Dava para ter votado isso já, dava para ter discutido isso de forma paralela ao processo de impeachment, não fizeram porque não quiseram. Não fizeram porque não quiseram, essa que é a verdade. Porque dava sim. E eu espero que agora com essa pressão que estamos exercendo, isso logo ocorra e isso logo venha a votação, que é o mais importante, porque nesse momento, essa questão do estatuto. Que se dane quem seja presidente, tô cagando e andando, pra mim é todo mundo igual, essa pitaí. Todo mundo igual. Não muda nada. Pra mim não muda nada. Eu cheguei à conclusão que não muda nada. Todo mundo igual. Todo mundo só pensa no umbigo, ninguém tá pensando no Corinthians. Só pensa nos seus interesses pessoais, naquilo que vai tirar de vantagem sendo presidente do Corinthians. É isso pra mim, na minha opinião. Não tem mais questão, os caras querem bem. Querem bem o caramba. Querem bem o caramba. Eu não confio mais em ninguém. Então, seja quem for o presidente, que trate esse assunto como prioridade. Que seja feita a reforma do estatuto. Para que haja uma renovação. E nós, como torcedores comuns, organizados, que façam essa parte que é cobrar. Isso a gente tem que fazer. Beleza, galera? Vamos falar do Memphis, senão os caras vão ficar bravos comigo. Sobre o Memphis. Roda a vinheta aí, produção. Pois é, galera, nesse sábado também um jornal turco publicou a informação de que o Besiktas da Turquia quer contratar o Memphis, né? Vai tentar fazer uma proposta, vai tentar, né, consultar do Memphis para tentar fazer uma proposta para tirar o Memphis do Corinthians, tá? O que eu conversei com pessoas do clube, tá? Do clube, pessoas que convivem com o Memphis, pessoas que estão ali com o Memphis, pessoas que acompanham o dia a dia do Corinthians. O que me passaram é o seguinte, tá? Existe a preocupação, sim, tá? De alguns jogadores que eles perderam alguns jogadores na janela. Um deles é o Memphis. Existe essa preocupação, tá? Existe sim. Por quê? Porque o Memphis é um jogador que jogou muito bem a última data FIFA. Foi muito bem na última data FIFA. Foi destaque da seleção da Holanda. Fez gol, bateu recorde, deu assistência. Foi destaque aí na última data FIFA. Já está em forma, né? Que aquilo que ele queria era a forma física, ele está em forma. Está provando, né? Para os holandeses que estavam com o nariz meio, né, torcendo o nariz quando ele veio para o Brasil, que aqui sim é um futebol competitivo. Ele está provando que no Brasileirão é um futebol competitivo, né? E também, cara, o que pesa, quer queira ou quer não, o que pesa um pouco é esse momento político do Corinthians, né? Que é uma incerteza, dita até pelos próprios políticos hoje. Hoje eu vi uma entrevista do Tuma dizendo que hoje o Corinthians vive um momento de instabilidade política. E esse momento de instabilidade política que pode ocasionar talvez uma saída pode né, acelerar a saída do jogador nessa janela, tá? Questão financeira, na minha opinião, qualquer clube pode cobrir o que o Memphis ganha da Europa, pode cobrir o que o Memphis ganha no Corinthians, porque isso para mim é dinheiro. O que o Memphis ganha hoje no Corinthians, na Europa, time mediano consegue pagar. Então qualquer clube da Europa pode vir aqui cobrir o que o Memphis ganha no Corinthians. Pode cobrir, sem dúvida nenhuma. Tá? Pode cobrir. Eu acho que a questão financeira não é o que pesa. Tá? Porque se o Memphis quisesse ficar na Europa, ele estava na Europa. Não, o Memphis quer jogar no Brasil. Se identificou com a torcida, se identificou com os torcedores. Entendeu? Gosta de estar no Corinthians, gosta de jogar no Corinthians, gosta muito de estar na Arena Corinthians, de jogar na Arena. Mas essa instabilidade, né, cara? E também, que eu acho que pode pesar um pouco, é o Corinthians não se reforçar nessa janela, entendeu? O Corinthians não se reforçar, não dar um time melhor pro Memphis jogar. Isso também pode pesar um pouco, tá? Foi o que uma pessoa me disse. Então, assim, o que pode pesar pro Memphis sair? Questão financeira? Talvez. Não é, na visão dessa pessoa, não é o primordial, a questão financeira.
Ele aqui ele recebe em dia, tá recebendo em dia. Tem aí para receber as premiações, mas deve receber logo, né? Para que vão pagar ele aí. Então, a questão financeira não é o primordial. O que pode ser primordial é essa estabilidade política que vive o clube e também a questão de reforços. Se não, o Corinthians não tiver um time forte nesse segundo semestre, que seja mais competitivo, que o Memphis consiga ali buscar os objetivos com o Corinthians, né? De, sei lá, conquistar ali mais um campeonato, ou chegar bem entre os quatro do Campeonato Brasileiro, estar brigando, né, por títulos, pode ser um fator aí que force uma possível saída do Memphis do Corinthians. Então, assim, é preocupante. É preocupante. O Corinthians está no mercado, tá, pessoal? Essa pessoa me passou que o Corinthians está no mercado. Deve trazer reforços, sim. Principalmente ali pro setor defensivo, um zagueiro ali e um extremo, né? Um atacante extremo é a prioridade do Corinthians, tá? Então o clube vai ao mercado, né? Mas, como eu disse, são muitos fatores, cara. São muitos fatores. Eu acredito, tá? Se chegar uma proposta, tô falando agora a minha opinião, tá? Não tô falando a informação, tô falando a minha opinião. O que eu acredito, se chegar uma proposta muito boa financeiramente, tá? Que seja o dobro que ele ganha aqui, por exemplo, eu acho que ele não fica. Essa pessoa diz que não sei o quê, que veja bem, o Corinthians, né? Ele é identificado, ele gosta de jogar, ele gosta da torcida, ele quer ainda terminar o contrato. Eu não sei, cara. Eu não sinto firmeza. Eu acho um clube europeu chegar com uma proposta muito forte, com um salário alto, com condições melhores para ele poder disputar, poder ser competitivo lá na Europa, num time mediano para bom, eu acho que ele vaza. Eu acho que ele vai. Mesmo porque a multa é baixa também, né? A multa do Memphis do Corinthians é baixa. Então, assim, o torcedor corintiano tem que torcer muito que as coisas se acertem logo, né? Que aí defina essa situação aí do novo presidente do Corinthians, se vai ser o novo presidente, se não vai ser, se vai voltar, enfim. Tem que definir isso aí logo, entendeu? Para dar tranquilidade para o departamento de futebol do Corinthians. Dar tranquilidade para o Fabinho Soldado trabalhar. Entendeu? Que isso quer queira que não respinga assim nos caras, a situação. Então eu espero, tá? Que o Memphis não fique no Corinthians. Mas eu não senti tanta, sabe, confiança no que o cara me passou. Primeiro ele disse que questões financeiras ele acredita que não seja empecilho, né? O que ele teme é a questão aí do Corinthians não trazer ninguém, manter o time, não reforçar o time, isso ele teme, e também essa instabilidade política que também que o Memphis pode encher o saco e vazar, né? Isso aí pode ocasionar, né? Mas eu não senti muita firmeza não, cara. Eu acho que chegar uma proposta forte aí, eu não sei se o Memphis fica não, cara. Mas vamos ver. Não vamos sofrer isso da hora, né, pessoal? Vamos torcer pro Memphis ficar, vamos torcer para ele continuar, terminar o contrato, porque eles são importantes pro clube. Já provou isso, a sua importância, já provou para todos nós o quanto ele é importante o Memphis estar no Corinthians. Beleza? Vamos ler os comentários do último vídeo. Vocês lembram? O último vídeo eu fiz falando, cobrando, né? Informações em relação aí à questão da Nike, da Adidas, se o Corinthians vai ficar com a Nike, vai assinar com a Adidas. Recomendo que você assista o canal, o último vídeo do canal do Povo Escolhido, do Kaká. Lá ele traz informações, ele foi atrás das informações, ele conseguiu informações, parece que falou com alguém da Nike lá, um cara da Nike deu umas explicações para ele. Então você que acompanha aí o Kaká, vai lá, veja esse vídeo dele lá, que lá ele traz umas informações importantes, até traz resposta para os meus questionamentos que eu fiz, né? Trouxe algumas respostas importantes no questionamento que eu fiz no último vídeo. Então, vai lá e veja o canal do Povo Escolhido, veja o último vídeo do Kaká sobre a questão, falando lá sobre a Nike e Adidas, tá? No vídeo o Kaká diz que o Corinthians deve assinar com a Adidas, tá? Que a Nike não deve cobrir o propósito da Adidas e o Corinthians deve assinar com a Adidas. Tem que definir logo. Tem uma luva de 100 milhões de reais aí que a Adidas quer pagar pro Corinthians no contrato. Então, irmão, vamos definir logo esse negócio aí. Assina logo com a Adidas. Que o Corinthians logo mude e que consiga aí, né, resolver a situação o mais rápido possível, porque a gente precisa de grana, cara. E ter uma luva de 100 milhões de reais, pô, tem que pensar, não é verdade? Mas isso aí. Vamos ler os comentários aqui. Ó, o Wilson Cabrai.
Esse contrato da Nike é estranho, igual o contrato do estacionamento. Assim, não é estranho, cara. O contrato é um contrato feito na época, 10 anos atrás. É um contrato de 10 anos atrás. Era um outro momento, era um outro Corinthians, né? Infelizmente. Mas hoje a gente tá defasado. Tinha que ter feito uma negociação com a Nike para tentar melhorar esse contrato, né? A Nike, tudo indica que deixou passar, não teve muito interesse em conversar com o Corinthians e agora vai chorar ali derramado, que agora a Adidas veio com tudo e coisa deve fechar com a Adidas, né? Quem mais aqui? É, Opa, deixa eu ler aqui, cara. O Dom mandou pra gente aqui. A sensação é que vamos segurar e fazer um péssimo acordo com a Nike e enrolar a Adidas, pois ela não irá poder segurar muito tempo. No caso, a Adidas segurar a proposta por muito tempo, né? É só esperar o ano que vem e vamos saber aí qual será a rouparia que eles vão usar. Pois é, cara, mas pelo que tudo indica, não é isso que vai acontecer não, tá? Tá, bom, pelo que tudo indica aí, o Corinthians está acelerando aí, né? Pelo menos foi a informação que o Kaká disse, né? O Corinthians está acelerando o processo para poder assinar aí logo com a Adidas e deve assinar com a Adidas aí. E parece que a Nike não vai muito o que fazer, não vai querer, sabe, criar uma briga política com o Corinthians. Talvez aí seja um distrato aí amigável. Vamos torcer que seja isso mesmo, né? Aqui o Alex de Carvalho. Qualquer pessoa que não viu o contrato da Nike, que não viu a eventual proposta da renovação deles, que não viu a proposta da Adidas, não pode opinar ou cobrar. Ele tá me criticando, né? Porque ele não. Ele fala que eu não vi o contrato da Nike, eu não posso cobrar. Lógico que eu posso cobrar, irmão. Por que eu não vou cobrar? Tem que cobrar, meu irmão. Tem que cobrar sim. Vamos ficar de braço cruzado aqui esperando os caras decidir e não fazer nada? Pô, se eu não tenho o direito de cobrar, vou ter que baixar a cabeça? É isso mesmo que você quer? É isso que você quer? Não podemos cobrar os políticos? Já sabemos da onde é esse cara, né? Quem será que é? Da onde que é esse cara, né? Pra mandar uma bosta de uma mensagem dessa, né, cara? Deve ser da patota. Só pode ser da patota. Não temos direito de cobrar porque não viu o contrato. Ah, meu irmão. Vai se ferrar. Todo mundo sabe o quanto esse contrato foi lesivo pro Corinthians, cara. Quanto não é bom pro Corinthians esse contrato, cara. Foi divulgado pela mídia aí. Pô, não pode cobrar? Vai se ferrar, rapaz. Tu não é corintiano. Não deve ser corintiano. Se é corintiano, faz parte da patota, né? Ah, cadê aqui o Felipe Rodrigues? No Corinthians tudo é mais difícil. Impressionante. A gente vê vários clubes trocando fornecedores né, todo ano. E com a gente é sempre uma dificuldade enorme. Tem coisa estranha aí. Cara, depois de tanta história, né, de intermediário, disso, daquilo, né, a gente tem que, né, ficar pensando mal mesmo de todas as negociações que envolvem o Corinthians, né? A gente vai poder. Não tem como a gente não ter essa dúvida em relação às negociações agora. Não tem como, cara. Depois de tudo que aconteceu com a Vai de Bet aí, como que você não vai ter uma dúvida em relação, né, que pode ser ali, né? Uma negociações ali que, né, que não estão conseguindo fechar por causa disso daquilo. É complicado, né, cara? Mas eu acredito que não. Eu acredito que nesse caso aí realmente tem a questão burocrática, que é a questão do quebra de contrato com a Nike. E isso tem que ser pensado. Mas já era pra ter pensado, né? Já era pra ter pensado isso já ter fechado. Porque ninguém fala mais nada, a gente veio cobrar aqui. Mas o Kaká foi lá, se informou com a galera lá. E aí ele disse que talvez aí a Nike realmente não consiga cobrir a proposta da Adidas. E a Adidas deve fechar com o Corinthians, isso é muito bom. Quem mais por aqui? O Kaique, é muito triste ver essa situação do Corinthians. Realmente é muito triste, Kaique. É muito triste mesmo. A gente vê essa briga do poder desgraçada, né? Entre os caras e querendo a cadeira de presidente. Mas o importante é que serviu para abrir o olho do corintiano, né? E o corintiano não tome lado nessa briga. Não tome lado. Não tome lado, cara. Fique do lado do Corinthians. Não fique defendendo um e atacando o outro, não. Fique do lado do Corinthians, cara. Isso que eu recomendo a você. Eu tô do lado do Corinthians. Eu quero o bem do clube. Tô um pouco me lixando aí pra político do clube. Tô um pouco me lixando pra esses caras aí. Eu quero bem, vou cobrar todo mundo e esse tem que ser o sentimento. Chega de querer, sabe? Chega. Agora é hora de ir pra cima e cobrar. E é isso. Cadê aqui? O José. Adidas para o bem do Corinthians. Nike para o bem da maldita renovação de transparência que deixou o Corinthians nessa
merdologia é minha opinião. É complicado, cara. A gente, como eu falei, quando foi feito o contrato, foi lá atrás, 10 anos atrás, era um outro mundo, era uma outra situação. Na época, poderia ser bom pro clube, mas com o tempo passando, se mostrou que não foi tão bom assim, né? Não foi tão bom assim. Mas é hora de consertar. É hora de consertar a cagada. Fizeram lá atrás, tem que consertar agora e vai ser consertada, tá, pessoal? Acho que vai ser consertada assim. Ah, tá aqui o Ney Lima, tava com saudades do Macedão, obrigado. A gente, só explicando, ficamos um tempo, acho que uma semana sem fazer lives, né? Sem fazer vídeos, porque eu tava resolvendo uma situação particular, mas agora a gente tá aí. As lives virão aos poucos, né? A gente vai se organizar, mas os vídeos a gente vai estar pelo menos aí 2 vídeos por semana, a gente vai estar mandando para vocês. Hoje é o segundo vídeo, eu gravei um vídeo na quinta e hoje, então a gente vai tentar gravar aí pelo menos 2 vídeos por semana. É... Tem mais aqui. Ah, tinha um que eu queria ler aqui, cara. Eu perdi aqui de um cara que tava me criticando. Cadê aqui? Ah, que legal, sobre a distribuição. O Thiago Lino. Thiago Lino. Eu moro em Goiânia, Goiás. E eu, meu irmão e um primo tentamos o ano inteiro comprar camisa preta modelo do jogador e não conseguimos. É isso aqui. Eu falo, a distribuição era muito ruim da Nike. Entendeu? E ao que parece com a Adidas vai ser totalmente diferente, né? Que a Adidas vai ser totalmente diferente. A Adidas espera, tá, pessoal, vender mais de 1,5 milhão de camisas do Corinthians. Só pra você ter uma ideia, a Nike vendeu ano passado 700 mil peças. Somando todas as camisas, short, blusão, tudo. A Nike vendeu 700 mil peças. O Corinthians vendeu 700 mil peças. O Flamengo vendeu 1 milhão e 300, 1 milhão e 400. O dobro que o Corinthians vendeu, praticamente. Então, a Adidas espera vender isso até mais com o Corinthians. Imagina a Adidas vendendo aí, né, só de peças desses dois clubes, quase 5 milhões, até 4 milhões, 5 milhões de peças, né, cara? É um baita no faturamento, cara. Então, a Adidas sabe onde está se metendo, entendeu? Sabe o tamanho do Corinthians e sabe o que pode faturar. É business, cara. Então não adianta, não adianta. O mundo é assim, não tem como a gente reclamar. É desse jeito e acabou. A Nike que demorou, né? Demorou, achou que não ia ter esse risco e parece que vai ter. Mas é isso, galera. Eu tava querendo achar aqui um cara que me criticou aqui, falou um monte de groselha. Eu queria responder ele, cara. Mas eu não tô achando aqui, que estão muitos comentários. Queria agradecer demais a audiência do último vídeo, tá, pessoal? Deu uma audiência bacana. Deixa eu ver aqui quantos comentários que deu. Deu bastante comentários. A gente é um canal pequeno, né, cara? Canal do torcedor. E ver a repercussão que deu foi bem legal, né? Cadê aqui? É o vídeo mais assistido da semana, né? Mais de 8 mil visualizações. Como eu falei, é um canal pequeno. Mais de 100 comentários, né? 100 comentários ali. Então, assim, muito obrigado pela audiência, galera. Muito obrigado. Espero que esse vídeo também tenha o mesmo alcance aí. A gente tá retomando, né? A gente retomando. Uma semana que você fique longe do canal já dá uma diferença tremenda. Então, a gente tá retomando aí o canal, retomando aí a rotina. E logo, logo aí, se Deus quiser, os números vão melhorar e a gente vai melhorando sua audiência como vinha vindo antes dessa parada. Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhe esse vídeo. Compartilhe mesmo, tá? Mandem para os grupos do WhatsApp. Mandem para os grupos. E tamo junto. E é isso. E vai, Corinthians. E comente aí no vídeo. Que no próximo vídeo eu vou ler esse comentário também. Grande abraço.